Olá, que bom que vocês estão aqui com a gente novamente nesse debate, nessa tarde maravilhosa. Hoje deu uma esquentada, né, gente? Ontem estava um dia tão fresquinho aqui em Brasília, mas hoje a temperatura já subiu, o solzinho já saiu. E a gente está, infelizmente, se preparando para o término das chuvas aqui, né? E eu espero que ainda a minha oração é que continue. Tudo bom, Claudinha? Tudo jóia, feliz Como da é que vida você de estar tá? de volta. O quê? Feliz da vida de estar de volta, mais um Ai, dia. que bom, que bom, que bom. Eu também. E você, Aninha? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, agora a gente não pode cumprimentar a Karine, né? Porque ela não se encontra, entendeu? Não se encontra. Tadinha. Ela tá dodói, né? Tá de caminho. Então ela tá desculpada. Tadinha. E a Dora? Cadê a Ai, Dora? a Dora resolveu nos Ela marca compromisso para a hora do debate. Não é possível. Resolveu trocar, né? Hein? Resolveu trocar por... Aí, Dorinha, é o seguinte, né? Tinha que ter, né? Senão não ia dar. E aí, gente, como é que nós estamos? Vamos começar aqui com uns e-mailzinhos? Vamos. Estou aqui com o e-mail da Mariana. Mariana, seja bem-vinda, Mariana. Meninas, tenho uma namorada incrível. Ele é um homem bom. Peraí, calma. Meninas, tem uma namorada incrível. Cláudia, não, namorada. A Cláudia que é difícil na fala dela. Bom. Tá. Então é um namorado incrível. É um namorado incrível. Tá ótimo. Ele é um homem bom. Ele parou de conversar com o pai dele, não quer nem ver. Não vai em nenhum evento familiar que o pai esteja presente. Isso tudo aconteceu porque o pai dele nunca deu nenhum tipo de apoio para ele, seja afetivo, seja financeiro. Sinto que ele é muito magoado por tudo que aconteceu. Os pais dele são separados. E tudo isso faz com que ele se afaste da família também. Eu já tentei falar de tudo que envolve o perdão, né, e a graça de Deus, inclusive coisas que ele sabe muito bem porque conhece o Evangelho. Não sei o que faço para ajudá-lo. O que eu posso dizer ou fazer para que ele fique sem essa mágoa? Agora o pai dele fica se fazendo de vítima para a família, como se o meu namorado fosse o errado no meio de toda essa confusão. O que só está fazendo com que ele, né, o namorado dela, não queira mesmo conversar mais com ele. Pois é, a gente tem um pouco de impaciência quando a gente diz assim, bom, a pessoa conhece o Evangelho, e eu já tentei falar a respeito do perdão e tudo, e não foi. Só que ele tem um ranço aí, ele tem aquela mágoa que não desenvolveu o crescimento dele. Ele ficou paralisado na mágoa infantil que ele tinha do pai. Porque esse rapaz deve ter quantos anos? Não se sabe. Mas para lá de 20, com certeza ele né? tem. Não é? Porque me parece até que, eu não sei, eles moram juntos ou são só namorados? Não né? comenta aqui, só fala Não assim. importa. Se ele tem mais de 21 anos, ainda que tivesse 18, mas eu estou dando uma folga. Uma folga muito. Estou dando uma folga para o humilhante. Ainda que ele tivesse 18 anos, já é uma horinha que você fala, eu sou eu, meus pais foram esses, e agora eu vou melhorar os meus pais em mim. Né? O que seria normal que uma pessoa que foi instruída no conhecimento do Evangelho, seria levar em conta o que Jesus fala. Olha, tu, porém, não vai fazer como os outros. Uhum. No programa passado, nós falamos aqui sobre o pensamento pagão. Eu tive meu momento Karine de ser, né? E confessei que eu tinha tido um pensamento pagão. Me perguntaram o que é um pensamento pagão. Meu Deus do céu. Tudo que Jesus diz, né? Olha, ama o seu inimigo. Se o seu inimigo tiver com fome, dá-lhe de comer. Se tiver, dá. Você não tem essa cabeça, você não é mais assim. Então, o pensamento pagão é todo aquele que não é o pensamento do Senhor. É tudo aquilo que a gente ainda pensa segundo o mundo, segundo o olho por olho, dente por dente, assim como me fizeram, farei eu também a eles. Mas não é isso que Jesus prega como libertação, né, para ele ser bonzinho. Então, já que o seu namorado não conseguiu depreender, né, ter um entendimento, porque isso aí não é questão só de tomar conhecimento da informação, mas ele ser iluminado pelo conhecimento, dando a ele consciência e entendimento. Então, quando isso não acontece, e ele manteve esse comportamento infantil,
né, cristalizadamente infantil e não cresceu na graça, ela precisa tratar dele como uma pessoa que não entendeu o Evangelho. Então, em primeiro lugar, o que ela pode fazer é falar com ele como se fala com uma pessoa de 5 anos. Falar, filho, olha só, não é pelo seu pai, não, é por você. Porque você retendo isso em você, é você que não se sente bem. Todas as vezes que você vai lá, você se sente mal, você já está querendo não ir, quer dizer, quem está cerceando a sua própria liberdade de ser é você mesmo. Porque tem que ser igual biscoito para menino. Embora seja absolutamente verdade. Quando a gente aceita o Evangelho, o bem maior a gente faz é a nós mesmos, em primeiro lugar. A princípio. Né? Então, eu acho que ela tinha que acenar para ele com um benefício dele, e não como sendo só... Depois vai entrar nele a questão do perdoar, porque a questão do perdoar liberta a nós, em primeiro lugar. Né? Então, além de orar e não ser chata, chata no sentido de ficar repetindo e repetindo uma coisa que ele já sabe, mas tentar o ensino por um outro lado, como se fosse explicando realmente para uma criança de 5 anos. Olha, se seu pai já fez isso, por que você vai deixar agora, além de tudo que ele fez, mais isso, mais esse mal-estar dentro do seu coração? Ele só deu para você o que ele podia ter dado. Ele é um homem que era adoecido na questão do carinho, da demonstração do amor, e era uma pessoa egoísta. Foi só o que ele conseguiu dar. Agora você vai repetir os erros dele para com ele? Você acha que você não está plantando uma semente em você mesmo? Quando você... É engraçado isso, porque as pessoas acham que não plantam aquela mesma semente nelas, porque ela está achando que ela só está direcionando aquele mal para aquele, mas para os outros ele vai ser bonzinho. Mentira, o mal, uma vez instalado, ele começa a dar frutos. Uma noite veio o inimigo e junto com o trigo plantou o joio. É isso que a gente faz quando a gente, pela razão, acha que tem que ser dente por dente, olho por olho, porque aquela pessoa reagiu assim com a gente. Então, muita calma aí nessa hora, muito bom humor, vamos falar, olha, filhinho, a gente cresceu, agora não vamos ficar dependentes dessas interessante paradinhas, né? De ver essa historinha aqui, é que hoje de manhã no trabalho, e aí lembrando o fato de que nem sempre todas as pessoas, né, estão expostas ao Evangelho e têm essa consciência, como isso vinga, e como dura, e como demora, e talvez não saia, né, de uma pessoa. Porque o que eu ouvi hoje de manhã, inclusive foi de uma mulher de quase 60 anos de idade, que ela não consegue perdoar o pai e a mãe pelas atitudes que tiveram. Agora, os pais já morreram e fica, sabe? Às vezes a gente ouve assim, pô, o carinha vai cumprir 8 anos de prisão em regime fechado. O que acha que essa senhora está cumprindo há 60 longos anos em regime hiper Bangu 1, segurança máxima, que é dentro do próprio coração, levando esse peso e essa bola de ferro. É incrível como as pessoas fazem força para não se ajudar, né? E não aceita ajuda, não quer ouvir de qualquer forma, sempre assim, a razão vai estar sempre do lado dessa pessoa para que ela mantenha isso. Adriana, e assim, ó, às vezes eu lendo esse e-mail aí, eu comecei a pensar em algumas situações da minha vida, algumas coisas que eu já vivi, e às vezes isso aí, não sei se é o caso dele, mas você releva o pai uma vez, outra vez, vai indo, chega num ponto que você realmente chega e fala, não vou mais conversar, e alguma coisa assim, né? E isso aí instala em você, e é essa coisa que entrou, esse jogo que entrou, a gente não percebeu que ele estava crescendo e que precisaria ser tirado. E um dia desse, eu vendo o Papo de Graça, e tinha uma moça falando com o Caio sobre isso, né, que era o pai dela e o problema que ela estava com o pai. Eu vi só uma partezinha. E ele falou, você tem que tratar como um inimigo. Infelizmente, né, o teu pai é teu inimigo. E ele tinha colocado uma parte de um filme que eu não sei qual que é, mas ele colocou embaixo assim, ó, prometo orar por você todos os dias. Vocês viram esse livro disso? Gente, aquilo para mim... É o cartão da graça, né? Eu estava passando por uma situação bem complicada comigo. E de muita tristeza no meu coração. E aí começou, de
de mágoa mesmo, de ressentimento, e de ver que aquilo lá estava em mim e não estava me fazendo bem. É um momento, Karine. Momento, Karine. Olha o momento, Karine. Vou começar a eleger. E na hora que colocou lá, prometo orar por você todos os dias, assim, eu tenho feito, desde então eu tenho feito isso. Todos os dias. E tá em mim uma leveza tão grande, uma libertação tão grande, porque às vezes a gente fala assim, ó... E não é em você que é essa libertação? O bem-estar não veio primeiro para você? É em mim. E o resto dessa pessoa, quem vai cuidar é Deus, quem vai tratar é Deus. Agora, eu você sei não faz que isso eu não também posso... esperando o resultado. Não. O resultado que a gente espera sempre é em nós, não é no Verdade, outro. né? Jesus, quando falou, olha, ama o seu inimigo, ele não disse, E ele engraçado não falou que qualificação. O Fica nível do lado dele, gruda de nele, humilhância passa do o tempo Dr. inteiro. Stone, entendeu? Jesus não falou, olha, se o inimigo for grau 22... Não, nível, engraçado que o pastor Caio falou assim, ó, não vai ser de uma hora para outra. Você faz essa oração mesmo se você não quiser. Exatamente. Mesmo se não estiver dentro de você. Esse aí, mas você ora, e a libertação vai vindo, né? E eu pude experimentar disso, sabe? Porque eu já estava triste, então eu estava triste porque eu estava magoada, eu estava ressentida, eu estava muito... Ainda estava levando peso. E eu ainda estava assim, cara, por que isso está me fazendo mal? Então, assim, eu estava né? Então, às vezes a gente fica pensando, porque um negócio... relacionamento de pai e mãe é complicado. Mas às vezes não precisa ser esse negócio, um relacionamento olha, ele não tão merece sério. que eu goste dele, é um alçapão, é uma armadilha pra gente mesmo. Ele, o fulano E outra coisa, o pai não fala merece, assim, o pai eu dá gosto de vítima, cara, isso aí, quando você tá já... Não, com esse jogo, bem altinho, você fala, cara, isso te irrita profundamente, porque realmente parece... a pessoa faz de vítima mesmo, não é bem assim, e nananã, né? Ainda se for crente, então, fala aquele monte de coisa em nome do Senhor, e aí você vai ficando uma ira. Aí você fala, não, essa ira tem que ir pro pé da cruz, essa mágoa tem que ir, Senhor, eu tô assim, aí você depara com você, né? Eudócia. Você fala assim, aí vamos pegar leve, não vamos dramatizar, não, né? não. Quer dizer, na hora que você fala assim, assim, o camarada... Ainda por cima faz isso né, fica e eu ali... entendo que até ela falando, né? Eles estão de vítima e tal, e meu namorado que fica... Mas minha filha, isso aí é próprio Mas de... tem que rir dessa chupa-cabrita. Mas você só consegue na liberdade de Jesus. Somente, minha filha. Não dá para explicar quando isso. Quando você para de olhar para o Senhor, assim, igual Pedro, e olhou total. a água, aí você fala, cara, essa água tá gelada. Cara, eu tô na água. Cara, eu vou... Não é? Agora, quando você tem a liberdade de Jesus, fala, não importa a água, não importa nada. A verdade liberta. Né? Mas é uma coisa, Adriana. E a verdade é que nós somos uns tremendos, uns mesquinhos nessa história de sentimento. E é assim, uma coisa, um dia após o outro. Porque você fica livre de um dia. Mas é claro, rapaz. Tem sempre um treinamento, entendeu? Porque o nosso bolo que está lá dentro, entendeu? As batatonas do joio que está aqui dentro são difíceis de arrancar. Precisa de muito inimigo. Nossa. É ou não é? Olha só, agora, eu só queria, num oferecimento de Sara Pedra, eu queria que o Judá passasse uma homenagem que ela fez. Para mim foi uma homenagem, gente, porque eu chorei de rir. E é exatamente isso, é exatamente o nosso programinha, entendeu? Não, então, e ela disse assim, era o dribate antes. Eu falei, então fala pra mandar uma agora. O dribate já. Ainda, o dribate ainda. O Caio deve ver o dribate nosso exatamente assim. Passa aí, Judá. Olá, cá estamos mais uma vez para um programa em que vamos discutir o problema do Posso só fazer uma nota prévia? Deixa-me só concluir este raciocínio. Vou só dar uma chega, pode ser? Dá-me só um minuto para fazer esta referência. Não te esqueças do que vais dizer. Deixa-me só concluir. Eu, antes de mais nada, gostava de dizer o seguinte. Permitam-me que interrompa só para fazer uma ressalva. Posso só fazer um comentário? Deixa-me atalhar aqui para referir duas coisas. Mas deixa-me só terminar. Só uma nota? Desculpa, deixa-me só fazer este agradecimento. Deem-me só 15 segundinhos para que as pessoas lá em casa possam... Talvez eu possa introduzir aqui um tema. Permite-me que eu diga o seguinte. Prévio que o telespectador tem deixa-me só
abordar o seguinte ponto. Dois segundos Eu só posso, para agora exprimir uma ideia. gostava de trazer à baila, se Posso calhar, só- posso só falar daquela E questão do- pronto, foi o programa de hoje. Infelizmente não temos tempo para mais. Não perca para a semana mais uma estimulante troca de ideias. Boa noite. Gente, mas é idêntico. Quer dizer, você vê como é que os nossos inimigos também não têm trabalho com a gente. Não, não foi pra você não, hein, Sarinha? Porque o reconhecimento é total. Quer dizer, você que está aí do outro lado, se você conseguir aproveitar alguma coisa, é milagre! Ai, não, e o sotaque de português que eu amo? Eu acho que foi de Ah, gente, mas foi... Não, eu preciso ver de novo. Adorei, Implementar, adorei. Sara, obrigada, querida. Um beijo carinhosíssimo para você. Vamos lá para um próximo? Vamos. Eu tô com vontade de ver de novo. Então fica rindo aí, porque se eu começar a ler aqui agora... É um e-mail aqui agradecendo, tá? Sim. É Maria o nome dela. Fico grata e maravilhada como quando almejamos olhar para Cristo, nossa visão muda. Tudo que tenho ouvido falar no canal Vem Ver TV tem servido imensamente para mim. Tenho vivido minha vida depois do Dribate, Caminho e Cabra Macho. E até as matérias curtinhas do Flávio e Braulio. Como espectadora é impressionante. Não estou acomodada, não estou inerte, porém me sinto cada vez mais blindada pelo amor incondicional do nosso Senhor querido. Como foi dito pela amiga Maria anterior, essa questão de fazer o bem. Penso que é difícil para nós, seres caídos, mensurar algumas vezes ou todas esse paradoxo de crer na bondade do Senhor e entender que essa bondade não cabe em nós. O amor, a bondade de Deus, nunca é esse ser bonzinho nosso. Já pensou se Cristo ou o próprio Deus fossem bonzinhos esperando algo em troca? Inclusive, todos os grilhões e correntes que tenho conseguido me libertar são palavras da Bíblia e do canal Vem Ver TV, que me desmascaram de mim mesma. Todos temas sobre mentiroso, obesidade, o tema de hoje, né, que no dia em que ela escreveu, quando começamos a ouvir o tema e pensamos, olha se fulano ouvir isso, olha que tenho percebido que é sempre para mim, que maravilha, obrigada, Senhor. Obrigada, meninas. Somos sempre meninas, do modo positivo. Que Deus abençoe. Gostaria muito de contribuir, né, com o canal, mas o tratar de Deus não tem me mostrado o dizimar em amor, comigo e com outros, usando o que tenho aprendido no meu dia a dia e para todos que aparecem na minha vida. Um grande beijo a todas vocês. Um grande beijo para você também, Maria. Muito Obrigada lindo. pelo seu testemunho lindo. E E mesmo, né, nessa bagunça toda, o Espírito Santo age, né, além de tudo, acima de age tudo. porque é a sinceridade da palavra, né, que nós cremos, e a verdade do Evangelho, que o Caio nunca se afastou. E é como eu chamo, é o verdadeiro cão de guarda do Evangelho vivo e verdadeiro. Tem vezes que algumas pessoas dizem, porque... Não, você pode ver que todas as vezes que ele fica indignado, é uma indignação em proteção ao Evangelho e à verdade do Evangelho. Porque senão não liberta. Não adiantaria você ver em VTV se aqui não tivesse a verdade de Jesus, né? Certeza. Moradora do Texas. Eu tenho andado muito insatisfeita por muitos anos com o meu casamento. Não sei se estou reclamando do muito, pouco, ou se realmente não tenho o necessário. Não existe cumplicidade. Perdi o e-mail. Voltando. Perdeu o e-mail? Perdi o Ora e-mail. só, já que ela perdeu o e-mail, vamos falar de flores? Achei o e-mail. Interrompeu um pouquinho. Não, a minha vez de interromper. Mas olha só, eu achei o e-mail, tá? Tá, Por favor. amém. Quietinhas. Vou voltar. Eu tenho andado muito insatisfeita por muitos anos no meu casamento. Não sei se estou reclamando de muito pouco ou se realmente não tenho o necessário. Não existe cumplicidade e companheirismo no meu casamento. Rapaz, mas é sobre o que eu gostaria de dar Não, uma você vai- palavrinha hoje. Não, pode ler o resto. Continuo? Continua. Também não há paixão alguma. Tudo isso bem desde o começo. Não fazemos praticamente nada juntos. Minha vida de casal Juntos. durante a semana trabalhamos. Quando chegamos em casa, jantamos juntos. E após o jantar, cada um vai para a sua TV. A minha no nosso quarto e a do meu marido, que fica no sofá
E meu marido Quer dizer, não fica no compartilha sofá nem o programa lá junto, pela não- meia-noite. não fala nem a respeito de algum... Não dá para dividir. Pode É, continuar? Pode. Já tentei mudar isso, mas me parece que ele não tem interesse em passar tempo juntos. É. Os últimos 2 anos fui para a cama sozinha todas as noites enquanto ele jogava videogame. E eu chorava pedindo que ele viesse para a cama. Final de semana ele passava no TV o dia todo. Não queria lugar nenhum. Então comecei a me encontrar com amigas ou com a minha mãe para preencher meu tempo. Também não existe beijo em nosso relacionamento. Digo beijo de língua. Já não tenho nenhuma vontade. Não, até Bom, perguntei nesse para ponto ele. até um selinho servia, né? Pois é. Mandar um Mas, beijinho é, de longe. não dá porque a televisão de um atrapalha a televisão do outro. Complicado. Já até perguntei para ele se tem um mau hálito. E ele disse que não. Ele é que não pensa em beijo. A resposta. A resposta foi que ele não pensa em beijo. É isso. Não temos relações há alguns meses e não tenho nenhuma vontade, já que fui abandonada pelos 2 últimos anos. Ele não joga mais tanto videogame, mas ainda não conseguimos ter companheirismo. É como se existisse um muro entre nós e nós fôssemos apenas colegas de quarto. Ele me disse uma vez que nunca conseguiu se conectar emocionalmente com ninguém, nem mesmo com seus familiares. Se relaciona bem com todos, mas não é uma pessoa que procura interagir muito. Será que eu me casei com uma pessoa que não tem habilidade a se envolver emocionalmente? Ele diz que me ama, mas não expressa emoções. A gente precisaria conhecer qual é o nível do Dr. Stone dele. A gente tinha que conhecer esse cabra, porque isso aí está me cheirando muito a uma acomodação preguiçosa, né? E a falta de interesse que vai assim introduzindo e crescendo feito uma praga por causa do distanciamento, pela preguiça, pela covardia relacional, e vai deixando, e não vai compartilhando, e vai deixando. Então, eu tive falando com uma moça no telefone. Você perdeu o e-mail, eu perco meu óculos. Acho que foi ontem, ou anteontem no telefone, e que a queixa dela era exatamente essa. Era uma queixa de que ela ama o marido, ama o casamento, ama o filhinho que tem, quer dizer, minto. Não ama o casamento, mas não gostaria de se separar, porque ninguém consegue amar um casamento nessas bases, né? Então, mas ela não se sente nem preparada para pensar em separação. Mas que o marido, apesar de dizer que é melhor um pouquinho que esse, porque pelo menos ainda dá algum sinal de vida, né? Ele diz que a ama e que tudo mais, mas não adianta você dizer que ama e toda a energia e a verdade não está naquela palavra oca. Tem gente que até usa eu te amo como vírgula. Ou eu te amo como um banho-maria para deixar a pessoa com aquilo ali enquanto ela desenvolve a vida no outro lugar, com ela mesmo. Não estou nem me referindo a amante, mas a liberdade que o homem se dá quando ele se vê preguiçoso e exausto de relacionamento. Porque realmente acontece que a gente vê, não estou generalizando, mas isso ocorre mais nos homens, é mais fácil de você ver isso nos homens, essa dificuldade que eles têm em se abrir. Com a mulher ser absolutamente sincera, abrir, falar de tudo. Eles têm um medo enorme, principalmente porque eles ficam temendo muito que tipo de julgamento, em que nível da escala a mulher vai colocar ele. Né? Então acaba que ele, por preguiça até de se explicar, com medo de não ser compreendido, ou até mesmo pensando em fazer uma paz, que é uma paz covarde, ele acaba se distanciando e aí com isso ele mostra uma indiferença que simplesmente tem matado as mulheres nos casamentos. Então não é que a mulher não ame, não é que a mulher não goste, mas a mulher vai se afastando também, porque ela vai se sentindo impotente, né, diante daquela geleira, daquela coisa que
não alcança, porque não foi o casamento que o Senhor vê. Aí vai a resposta para várias pessoas que pensam que casamento é no cartório. Casamento é diante de Deus quando há uma cumplicidade, uma harmonia total que faz de duas almas se tornarem uma pela cumplicidade, pela inteireza, pela sinceridade e pela verdade do coração, onde há um acasalamento de corpo, alma e espírito. Senão não tem casamento. E há vários níveis, né, de relacionamento. Mas de casamento, segundo Deus, tem que ser uma só carne. Então eu estava vendo a exaustão da moça ao falar comigo no telefone, que ela disse, eu não sei, eu amo, mas eu não sei se eu quero continuar a receber isto que eu recebo. Eu não quero passar o resto da minha vida ouvindo ele falar que me ama, ele é bonzinho para todo mundo, ele é uma maravilha e tudo mais, e sustenta a casa, e faz isso e aquilo, e os parentes todos acham ele uma maravilha, mas ele tem um distanciamento de mim horroroso. Ela disse que descobriu algumas coisas dele no sentido de traição algum tempo atrás. Aí ele não quer conversar, porque ele não quer discutir. Aí todos eles dizem que não gostam de discutir. E não é nem discutir a relação, é discutir uma tragédia que aconteceu, que a pessoa não pode passar por cima. Fingi que não aconteceu, porque eles não querem se explicar, porque se explicar dá trabalho. Todo relacionamento de crescimento dá trabalho. O casamento está dentro também das coisas que Deus falou em ser uma só carne. A vontade e a necessidade que você tem que o outro cresça espiritualmente também. Não é? Porque é horrível você ver que o camarada não se enxerga e não vai se enxergar nunca. Porque errar, todo mundo erra. Agora, o legal é quando você vê que você conta com a pessoa do Espírito Santo para falar ao outro também. Não é que você diz, olha, peraí, você está tendo um pensamentinho pagão. E o camarada fala, me toquei, vou mudar. Entende? Então, é necessário que haja isso para que haja uma continuidade de confiança, de fidelidade mútua e tudo mais. Mas o cansaço da moça era geral. Eu falei, olha, vamos entrar em quarentena, vamos orar, né? E para aquele caso que ela estava me explicando, nós traçamos uma estratégia. Porque já que ele é um infanto juvenil, um Peter Pan, que ele é o seguinte, ele diz que não quer se separar, que ama ser casado, ele quer aquela segurança daquele núcleo, que ele sabe que ele não vai encontrar em outro lugar. Mas ele quer a inteira liberdade de poder dar uma banana para ela quando quiser, e nem que seja jogar bola de gude com os amigos, entendeu? Encher a cara, ou depois de encher a cara e fazer qualquer coisa, que nem é o importante. Porque essa indiferença, esse distanciamento, agora eu tenho aqui um espaço que eu não divido com ela, já é um negócio que deixa a mulher imersa numa profunda solidão. E quantas mulheres se sentem traídas sem nem mesmo... O cara sair de casa para arrumar uma mulher. Exatamente. Se sentem traídas na fidelidade do pensamento, do sentimento. Isso é uma coisa que distancia, e depois o cara não consegue a mulher de volta. Aí o cara fala assim, não, assim ela vai me respeitar, assim eu vou conseguir mais paz, assim ela vai ver quem manda, e ele está fazendo um desserviço para ele mesmo. Olha, meninos, escutem, vocês estão fazendo um desserviço, porque as mulheres, infelizmente para vocês, elas pensam, elas sentem e elas avaliam. Então não dá para você fingir, você acha até que pode enganar com palavras. Mas não dá. Principalmente se a mulher tem a Deus e tem o discernimento do Espírito Santo no coração, não tem condição. Vou ter que simplesmente dar o alicate aqui. Então eu gostaria de ler, mais ou menos adaptado por mim mesmo, para poder ficar tirado de um contexto enorme, do livro Culpa e Graça, do Paul Tournier, que diz assim, que a importância de você ser fiel a si próprio.
Isso num casamento é importantíssimo, você ser fiel a si próprio. Não é, a pessoa acha que ser fiel a si próprio é fazer tudo que dá na veneta. Não é, todo mundo tem a consciência do certo e do errado. Então, é nessa coluna vertebral que ele se baseia em falar de fidelidade. Ser fiel a si próprio e ser íntegro consigo mesmo em todas as circunstâncias, diante de qualquer interlocutor. Nós nos calamos sobre as nossas convicções mais profundas ou sobre as dúvidas que surgem inevitavelmente. Nós velamos os nossos sentimentos ou os manifestamos mais ardentes do que verdadeiramente eles são. Ser fiel a si próprio é ser natural, é ser espontâneo, sem medo do julgamento dos outros. Isso em todos os relacionamentos tem que ser posto. Agora, num relacionamento conjugal, isso é imprescindível. Porque senão você trai a si mesmo. E trair a si mesmo é não sustentar ardentemente as suas próprias ideias, com medo do outro, com medo do que o outro vai pensar. Ou dizer, vou modificar um pouquinho essa história para ela, porque senão isso vai trazer uma confusão que eu não estou afim de... Quer dizer, o cara, para fazer a paz em 5 minutos... Se perde de si mesmo. Ele compromete toda a paz para o longo da vida, né? A curto, a médio prazo, para o depois... Quando a esposa entra no banheiro para tomar banho, quando ela vai se vestir, pensa que aquilo foi digerido? Não, não foi digerido. Então, é melhor que a pessoa se mostre de uma vez como ela é. Por isso que portas adentro em minha casa eu teria um coração sincero. Porque o grande desgaste de todas essas mulheres que escrevem, têm escrito até para o meu e-mail particular, é o desgaste da falta de sinceridade e da distância que isso causa nos relacionamentos. Então, trair a si mesmo é uma fonte universal de culpa. E é que ninguém se sente fiel a si próprio. É uma culpa universal, mas pouco consciente. Porque precisamente ela nos é tão penosa que temos muito receio de confessá-la a nós mesmos. A covardia parece um dos pecados mais generalizados e menos conscientes. Talvez isso explique porque a coragem foi colocada pelos antigos lá em cima nas hierarquias das virtudes. Antigamente a coragem era... Agora, não é esse tipo de coragem que os homens acham que é coragem, que é... peitar o cara que mexeu com a mulher, isso é uma se-mostragem. Coragem são as coisas interiores que Deus nos ensina. É sustentar a sinceridade do próprio coração na frente do outro. É dizer o que pensa para a mulher, independente se ela vai gostar ou não. É não tentar minimizar as coisas para agradar ninguém. Uhum. E nem também... pintar com cores fortes aquilo que nem é tão forte dentro do próprio coração para o convencimento do outro. Não contar que o outro não seja capaz de entender o que você está falando. A grande desculpa é, ela não vai entender mesmo o que eu vou falar, é melhor não falar. Não é fuga, é covardia. Então é sobre esse tipo de coragem que eu estou falando, né? Aí, o Paul Tournier estava conversando com um filósofo, e o filósofo ficou tão impressionado com essa coisa dele dizer que a covardia é uma coisa generalizada, que ele pediu um exemplo, e o Paul Tournier deu o exemplo mais banal. Com uma tomada de consciência mais profunda, o marido chega a ver que, no fundo, falhou na sua vocação de marido. Em vez de enfrentar as dificuldades com coragem, ele fugiu delas. Todo marido tem essa covardia com as dificuldades. Tenta minimizar, tenta resolver com a própria cabeça, tenta se antecipar e não perguntar para a mulher como seria agradável para os dois que aquilo se resolvesse. Mas ele corre na frente de uma solução que nem se... Ué, mas a mulher não é tão pouco objetiva, ela não quer uma solução? Não, ela não quer uma solução segundo a cabeça dele só. Ela não quer uma solução que não seja compartilhada.
Porque geralmente eles partem com antecipação para a cagada. Mas é essa. Então, em vez de enfrentar as dificuldades com coragem, ele fugiu delas. Para conseguir a paz e por medo de não ser compreendido, ele encerra o diálogo, tranca-se no segredo e afasta-se mais e mais da sua esposa. É claro que essa infidelidade, esse exemplo que ele deu, não tem nada a ver com sexo, com problemas psicológicos, com nada disso. E essa traição também não é do fiel ao termo mais banal dela, né, que seria a mera traição. Então, ele vai se afastando cada vez mais. Agora, o que ele não sabe, ele acha que ele está botando a mulher num curralzinho de educação. Mas ele não está botando a mulher num curralzinho de educação. O que ele não sabe é que, por seu turno, ela vai o desconsiderando no coração. Vai falando, poxa, será que ele não está enxergando que isso é uma covardia? Será que para ganhar a paz, quer dizer, e ao mesmo tempo ela acha, no fundo ela faz os cálculos e diz, realmente eu não mereço dele esta atenção de gastar esse tempo com as questões que são desagradáveis. Porque uma coisa que faz você ser valorizada também é quando o outro até gasta momentos para ser... É desagradável, mas depois do desagradável vai se conseguir uma coisa melhor? Óbvio que sim. Senão Jesus não teria falado metade das coisas desagradáveis que ele falou, e para a gente ele fala bastante. Para todos aqueles que não são filhos bastardos. É ou não é? Amém. Mas a gente quer um outro gênero de relacionamento. A gente quer inventar o que dá mais certo, o que é mais fácil, o que é mais corriqueiro, e que o marido pensa que está inaugurando uma era, mas que todos fazem. Por isso que as mulheres estão tão cansadas. E os casamentos estão num desgaste tão incrível, a ponto de o cara preferir botar uma super tela, quanto maior, melhor, e ficar aí, se evadindo de tudo do mundo, sublimando a realidade. E aquilo vai gerando um afastamento e um desagradamento, um descontentamento no coração da mulher, que inclui ele. De repente a mulher, não estou achando mais graça. Ela ainda está chamando ele para a cama. Ela ainda está notificando que não tem mais beijo de língua. É um dos sintomas primeiros. Porque o camarada acha que beijo de língua é no auge da paixão. Depois é muito trabalhoso. Eu já ouvi muito isso. Uma coisa que era gostosa passou a ser trabalhosa. E a pessoa tem preguiça de dar um beijo de língua. Ah, depois vou fazer que nem meu neto. Todo beijinho que ele dá, já viu que criança faz isso? Todo beijinho que dá, limpa. Gente, olha, é um negócio, mas essas pequenas coisas matam. E depois, Adriana, quando quer recuperar, quando para ir atrás, depois cara, de anos, virou a era do gelo. Às vezes não. Se você limpar seu congelador toda semana, se ele não for fast free, se você for pobrinha, se você não limpar, se você não limpar toda semana, você vai criando uma camada de gelo, uma crosta, que de repente só desligando geral. Aí fica 3 dias aquela bacia ali, a cozinha inundada. A barulheira do gelo caindo. Quer dizer, é possível, mas olha a trabalheira. Olha a trabalheira para te fazer esse negócio. Não chega a falar impossível, mas assim, é muito complicado. E de repente, depois ele vem com tudo o que ela quer, né? Com tudo que ela quer, ele se torna, ele faz aquilo tudo. Aí não tem mais graça, não tem mais nada. A expectativa de uma mulher, quando casa, isso que os homens não sabem, é ter intimidade. Agora, o que a mulher não sabe também é que os medos mais profundos do homem é ser íntimo de alguém, íntimo mesmo. Não é nível de peru, de pino. Não é. Aí eles querem ser super íntimos, ventilador de teto. Agora, a densidade, a profundidade da interioridade, de você poder ser dele, né? Ser você, né? Ser você com ele, saber que você tem essa cobertura do marido estar te cobrindo, ainda que você tenha determinados pensamentos pagãos. Porque ele também tem. Os dele em outro nível do Dr. Stone,
não é? Mas você querer que ele cresça e ver o interesse dele que você cresça, e você ver que ele está chegando perto da mente de Cristo, que ele quer a sua cura total para ele, para receber a sua esposa sem mácula, sem ruga, não é? Como diz Jesus? É. Quer dizer, casamento para Deus é treco sério, cara. Hoje em dia as pessoas não pensam nem nessa hipótese. É assim, será que eu vou me dar bem com ele? Assim, será que a hora de comer vai coincidir? Será que os mesmos filmes? Será que a gente vai gostar dos mesmos amigos? Se você não tiver essa liga, cara, você não tem casamento. Você casou com um companheiro, mas não é um marido. Entendeu? Alguém podia resgatar o meu óculos que foi parar lá? Obrigada, Calcinha. Vou dar só uma palavrinha aqui, porque o rapaz colocou, achei bonitinho, tem Tá. que falar. Graças a Deus a vocês, que estou cada vez mais compreendendo as mulheres, em especial a minha noiva, quem amo tanto. Ah, Deus então abençoe ama vocês, com mulheres intimidade, virtuosas. não tenha medo de ser você, Olha lá, fale as Pereira. coisas pra ela. Com certeza. O máximo que pode acontecer é ela dizer não, e não do chão não passa. Nossa, gente. Entendeu? E as discussões vão ficando mais leves e mais suaves quando você não tem Com desconfiança. certeza. Porque a indiferença e essa distância cria desconfiança. E a raiz de toda discussão é porque você já entra na coisa, ele não vai falar tudo. Ele não vai falar tudo, ele não vai ser sincero, ele vai estar querendo me proteger de um monte de coisa, ele vai não sei o quê. Como se a pessoa fosse... Isso vale para os dois lados, óbvio. Mas geralmente esse problema é um problema maior dos homens. Obrigada pela sua participação. Ele diz o nome? Pereira. Pereira, é isso aí, Pereira. Graças a Deus. Mantém esse amor na verdade. Então ele vai se afastando mais e mais da sua esposa. Bem antes de lhe ser infiel no sentido banal do termo, ele foi infiel à ordem bíblica, sobre a qual queria fundamentar a sua casa. Se tornarão uma só carne. Porque esta ordem significa uma só pessoa, um compartilhamento total da parte de ambos. Você já imaginou que paraíso quando se consegue isso? É aquele negócio. Mas esse negócio só é possível em Deus e quando os dois estão dispostos a se dedicar à verdade nesse relacionamento. Se não, olha, se der espaço para manobra, que seja isso, esse espaço vai crescendo e daqui a pouco não tem mais manobra. Hoje em dia as Por manobras já começam excesso antes, de né? espaço. As manobras já começam antes, para você já chegar nesse casamento que vai continuar na manobra. Pois é. Então, enquanto esse marido se mostra tão corajoso em diversas situações na sua vida profissional, social, percebe que lhe faltou coragem na fiel construção da unidade conjugal. Ele foi covarde. Quando Jesus disse assim, olha, dai-lhe vós mesmos de comer, ele estava querendo dizer isso de um para o outro. Isso em todos os níveis. Só que a conjugalidade é a coisa mais íntima que Deus abençoou para ser. É onde você pode fazer isso de uma maneira 100%, porque uma só carne, eu nunca vi dizer que era 89% e nem 50%. Uma só carne é uma só carne. Com certeza. Embora sejam duas pessoas, embora tenha todos os apesar de, nós temos a sinceridade. Apesar de diferirmos, isso não quer dizer que você vai virar a mesma ideia, a mesma e vão se anular e vai virar uma simbiose. Não é nada dessa doença que eu estou falando. Estou falando da forma mais saudável possível diante daquilo que Deus propôs. Então, maridinhos, por favor, o cansaço das mulheres é extremo. E outra coisa, se você não tiver essa disposição no coração, não casa. Não casa. Porque nunca vai ser um casamento. Então faça um outro tipo de coisa. Aqui tem o Um outro Marcos, tipo de relação. Marcos de Blumenau, lembra dele? Tem gente que não dá conta disso. Pode falar. Que falou Marcos. do sogro dele, Sogro. lembra? Do Lembro, Marcos de Blumenau. lembro, Ele está aqui lembro. dizendo que ele beija de língua a esposa dele. Graças a Deus, viu, Marcos? Ai, ai. Que bom. Dando Graças graças a a Deus Deus. por nós. E o Rogério também, Rogério Vinícius. Está com a esposa dele agora, ouvindo a gente. E está agradecendo, porque está vendo como eles estão se abrindo a partir
de alguns momentos para cá, para poder estar se mostrando como Então, marido, a gente vê depois disso que falar, ô meu amor, ô meu amor, ô meu amor, ô meu amor, não cria na mulher um lastro de pertencimento. E por que que a mulher ama cada vez mais o seu marido? Por sentir. Uma piadinha, um monego, né? Mas assim. Momento, piada. Não, gente, eu vou eleger esse nome. Posso só dar o nome? Agora eu vou Pode, fazer igual o pode rapaz lá do programa. Volta Isso. aí. Vai lá, Kenneth. Olha só. Colocaram aqui que o nome deles... Gente, cadê o nome do grupo? Socorro, Kenneth, Que me grupo, ajuda. rapaz? Esses caras que apareceram aí, que a Adriana colocou, Eu vi isso em Portugal. Eu já Gato conhecia ele. Fedorento. É o nome do grupo, Eles entendeu? são cômicos. Então, nosso momento Gato Fedorento, né? Já tivemos aqui agora. Eles são engraçadíssimos. A gente deixa você falar, Ani. Eu tive a oportunidade de vê-los na televisão. Mas gozadíssimos. São gozadíssimos. Gato E eles, sem querer, fizeram essa homenagem para o nosso programa, né? Mas conta Então, lá. outra coisa em falando de amor, quando dizem, ele diz que me ama, ele diz que me ama, mas esse ama sim. Agora, muitos nem dizem mais que ama. Dizem enquanto estão naquela paixão da lua de mel. Enquanto dura a lua de mel, o camarada vai e tal. Depois ele acha que é uma fraqueza. Ou que não da tem mais nada a parte ver dele. também. Tem uns que dizem isso. Ou então diz, se eu não estou mais com tesão, então eu não amo mais. Né? Porque eles medem o desejo sexual, que não pode ficar no pico e não se sinta não macho por causa disso, 100%, 89 dias por mês, que é o que todo homem gostaria de dizer e de falar. Aí, porque não sentem isso, não ama tanto, então não diz que ama. Ou então se sentem mal com essa coisa, diz, isso não é muito masculino ficar dizendo eu te amo, mas vai demonstrar uma fraquezinha, talvez, e quem sabe também ela vai se sentir. Não, ela vai se sentir bem, sim, ela vai se sentir bem. Agora, um homem que não quer fazer a esposa se sentir bem, tem que procurar dentro do coração as próprias doenças, porque ele não está colaborando para que esse casamento seja uno. Né? Agora, por seu turno, eles ficam muito desconfortáveis pela petulância da mulher dizer que tem carências e expor as suas necessidades e a sua... Quer dizer, eles fazem a mulher se sentir mal pela sinceridade, pela verdade do coração que poderia fazer com que eles se ligassem. Não. Aí dá um desconforto, como se ela fosse uma coisa de menos valor por causa disso. Pegajoso. Nós não estamos falando dessa parte. A gente sabe muito bem o que é mulher pegajosa, a gente sabe muito bem o que é mulher encrenqueira. Não, com certeza. Né? E também você não pode fazer isso tudo que eu estou falando aqui, esse projeto de Deus, com uma doidivana. Com certeza não. Embora Jesus tenha feito. Porque ele era o mais sincero, ele era o falar que Jesus era o mais sincero, só slap na minha própria cara. Ele era absolutamente verdadeiro, também fica mal. Ô Jesus, fica difícil de falar de você assim. Então, ele sabia que tinha um traidor que traía, que roubava a bolsa e deixava a bolsa com o cara. Ele andou com todos eles, viu que Pedro ia trair, e nunca... ainda deixou na mão deles a missão de arrematar a sua própria missão. Quer dizer, agora por que os maridos têm tanto medo das mulheres, da opinião do... não, aí ela vai se meter nisso, vai dar um trabalho. Geralmente, se mete para o melhor. Geralmente. E depois de anos, alguém vai dar aquela ideia para ele, e ele aceita aquela ideia, mas é incapaz de dizer que ouviu primeiro da esposa e que não deu a menor pelota. Então, isso tudo vai distanciando, isso tudo vai cansando. E não é porque foi o Dia da Mulher, não, viu? Porque esse Dia da Mulher, eu deixei passar um tempo, que eu até ganhei flores tão lindas e adorei ganhar flores tão lindas, mas não entendo. Por que não tem o Dia da Vaca também, do gato, da pedra, Se tiver o Dia das Mães, eu aceito, porque, olha, é a maternidade que nos salva. Dia das Mães. Agora, Dia da Mulher, já estão querendo fazer o Dia do heterossexual. Que o dia do gay também já tem. Agora a gente ficar super satisfeita com o Dia da Mulher e não reivindicar, não falar, aí a mulher não quer falar as coisas sérias,
e só fala bobeira. Porque o camarada também só ouve ela pela metade, aí ele só consegue ouvir a parte da besteira, porque depois é que ela vai engrenar. As mulheres custam um pouquinho para engrenar. Deixa falar, até porque ela está nervosa com rechaço. Porque ela já sabe que vai abrir a boca e vai ser rechaçada. Com certeza. Não é? A maioria. O que mais que estão falando aí? Tem gente perguntando o nome do livro que você citou. Não é para fazer nenhum tipo de propaganda, mas tudo que faz bem e é bom à nossa alma. É um livrinho antigo, singelo e bem antiguinho, mas se chama Culpa e Graça, Paul Tournier. Um autor cristão suíço. Engasguei geral. Uma aguinha aí. Tem um rapaz aqui que conheceu uma moça pela internet e aí ele diz que ela, né, no trato com essa relação, ela diz que ama, mas nunca aparece nem fica com ele. Ele está preocupado em saber como que ele vai agir. O que tem de errado nessa história? Poxa. O que tem de errado? A fantasmagoria. Com certeza, né? Isso aí devia estar no paranormal. Filho, parte para outra. Não existe isso, dizer que ama. Ele nunca viu ela? Nunca encontrou viu. Ela não... Como é que ela ama se nunca viu? Ah, gente, pelo amor de Deus. Amor à primeira vista é difícil. Agora, amor assim, que nunca viu. Você acredita no amor que amor nunca sem viu? nem vir, sem ser vista. É. Sei lá. O outro está questionando. Esse só os anjos ficam boquiabertos porque nós não vimos e cremos. É o único amor que se sustenta, mas porque a concretude da palavra de Jesus chama a própria pessoa de Jesus para perto da gente. A gente não precisa vê-lo, mas a gente sabe do amor dele, né? Não é sente, é sabe do amor dele, sabe das suas misericórdias, sabe da sua verdade, sabe que ele é o nosso Deus. Agora isso aí é fantasma da ópera. E as pessoas canta e resulta em morte. E as pessoas estão com uma tendência muito grande, né? Se afastarem das pessoas e acharem, se encontrarem nesses movimentos. Mas eu estava brincando com a minha neta disso. Daqui a pouco vai ser assim, um com uma meleca dessa na mão, o outro com... Quer beijar? Quero. Beijo no celular. Então vamos beijar? Vamos. Aí o outro escreve smack, aí o outro smack. Foi bom? Foi. A gente já acaba até fazendo isso já no trabalho. No meu trabalho a gente fica no computador, você está de frente para a pessoa, mas teclando. Está perdendo a oportunidade de, né, de um estar telefonando para o outro no mesmo quarto, né, no quarto ao lado. Imagina a situação. E o outro está questionando, ciúmes é amor? Porque na Bíblia diz que o amor não se arde em ciúmes. Tem nada a ver. Ciúme é claro que não é amor. Ciúme pode ser um monte de doença. E ciúme também não é zelo. Zelo é uma coisa diferente. Por que existe essa confusão tão grande? Então. Por causa da nossa doença, né, Claudinha? As pessoas tendem a só ver dessa forma. É. Dar isso como desculpa, né? É. É como se fosse, se eu tenho zelo, esse zelo passa a ter outro nome, ele é chamado de ciúme, na verdade. As pessoas mas ele é zelo. As o que pessoas passar de zelo vem do maligno. As pessoas não conseguem separar, e aí, misturam tudo. Eu gosto que os homens tenham zelo. Você não gosta que um homem seu tenha zelo por você? Eu acho fantástico. Meu marido tem zelo por mim. E o Kiko? O rapaz que disse que é a menina da internet, né? Ele está dizendo aqui que ela o viu, mas ela só quer me ver, é isso? Dri, ela me viu, mas ela só quer me ver, só quer me ouvir, só promete que a gente vai ficar juntos e não aparece. Esse viu aí. Não existe nenhuma mulher que não queira vivenciar um amor. Desculpa, mas ou ela se sente muito mal com a aparência dela. Vamos no básico. Porque tem muito... Ela se sente muito mal com a aparência dela. Tem umas questõezinhas assim bem... Às vezes é casada, às vezes, né? Tem um monte de coisa. Ou né? tem esse problema masturbatório também. Existe. Né? Que a mulher... Amor sem escalas? Amor sem escalas. Se eles têm uma coisa e tal... Aí ela não conta pra ele não. Depois ele vai atrás, ela fala, não, quem é você? Vai na casa dela. Então,
essas coisas assim acontecem, infelizmente. Porque eu acho que quando uma pessoa... E a hora tem que eu vi, interesse, nem vai. eu sabia no filme, eu fiquei lá, não tinha me ligado, não. Quando ela chega na casa, eu falei, gente, e ela trata ele super, não, esse aqui é meu marido, isso aqui. Como assim, né? Eu gosto de ter uma relação extraconjugalzinha de vez em De quando, vez em mas não quando. quero Ou me então apegar. acessar, saber que alguém ficou encantado, entendeu? Essa coisa do jogo de mexer com a E cabeça, é mais ou com menos o por coração aí, eu dos acho que é esse outros. filme, né? Essa coisa de mexer, mas você também não se envolver demais. É a vontade Isso de é perigoso, exercer isso. poder. Isso é perigosíssimo. Pode ser tanta é. coisa que é melhor ele nem querer saber o que é e dar o alicate nisso. Partir para Tira a pilha dela. uma real. Tira a pilha. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que seria Nós estamos com o interessante. nosso tempo já acabando. Já acabando? Né, gente? Então, olha aqui, já que a Dora não veio, mandou ampulheta. Cá está. Ó, tem um aqui que fala que ele fica, às vezes, ele está dando como resposta às questões da esposa, quando ela vem com grosseria, dando fora a ele fica sem vontade de estar com ela, né? Eu acho que seria uma coisa que é normal para todo mundo. Mas é normal para todo mundo. Uma coisa que eu achei interessante, assim, o Caio uma vez colocou, né, eu não sei nem se foi assim, numa pregação ou o que foi, mas Eu não tô que dizendo- quando existe o interesse, a pessoa pega, faz e vai. É claro. Se Eu isso é não estou dizendo genuíno. que nada disso aqui que foi proposto por Deus para nós, como conjugalidade, não vai causar atrito. Mas é justamente o atrito que causa que resolve as questões mais profundas. Não é uma paz falsa. Paz a Aham. gente tem até no cemitério, mas não é essa que eu quero para mim. Com certeza. Entendeu? Então, essa coisa, esse enjoo do casamento é normal, a gente passa por cima com maturidade. Tudo isso é normal porque nós não somos uma pedreira, nós somos humanos. O que eu estou falando aqui é o ideal de Deus, que se o casamento não segue nessa linha, nesse caminho, para esse rumo, ele está sendo uma coisa falsa. Ele pode se chamar qualquer outra coisa, menos casamento segundo Deus, que não faz em cartório. Isso não se dá em cartório. Cartório geralmente tem falcatrua. A gente tem uma tendência muito grande a complicar tudo. A Absolutamente simplicidade, tudo. a simplicidade de uma relação, do você ser verdadeiro, do outro ser verdadeiro com você. Inclusive Isso, querendo, por covardia, encobrir os nossos próprios pecados. Cara, eu penso assim, até que Deus dê um jeito Cure, nisso, acabou. é assim que eu penso. Eu não tenho obrigação de ser melhor para você do que eu sou para Deus. Ora, pombas. Não, fica todo mundo com o olhar de Elias. Tem uma aqui que essa foi interessante, eu vi na TV, ele Acho que vai nem fugir um Elias pouco. tinha esse olhar, né? Eu não sei porque que eu pego tanto no pé de Elias. Meu marido diz que me ama. No entanto, percebo que ele acha o máximo esses homens que vivem com outras mulheres na mesma casa. Como que é? Porque nessa semana no Ratinho, em algum programa da TV, passou um senhor, aliás, um senhor não, ele é um Ainda existe esse um programa? homem Que de coisa. 40 e poucos anos de idade que ele vive com 3 mulheres na mesma casa. Ele tem 19 filhos, me parece. E aqui ela está citando essa história. Ele tá- adoraria isso? ele acha isso legal, ele, né? Macacos também. Até que diz que gostaria se ela topasse. Macacos também. Aguenta. Que loucura. Todos os seres. Aqui no que Brasil, não- em que São não crescem, Paulo, são isso. Eles moram no interior de São Paulo. Aham. E aí ele já vi veio- muita historinha dessa. Tem um outro senhorzinho no Ceará que também Ele tem bota uma para lavar, outra para passar, outra para arrumar, todas para ter filho, todas para transar, e ele fica ali com aquela E ele cara ainda de olha e bobo. diz, não quero ser traído. Que liso! Ele acha que o que ele faz com elas não tem nada a Não, ver ele com é traição homem. nem nada, Ele é um né? homem E aí ele olha e da diz, olha, a relação. única coisa que eu fiz é porque no meu acordo com elas, porque eu amo cada uma de uma forma, isso eu vendo o programa na TV, eu amo cada uma de uma forma, e no meu acordo que eu fiz, cada vez que eu tive, né, esse encontro com cada uma delas, foi de que elas não poderiam me trair. E para ele isso é normal, agir assim, né? Tá com 3 mulheres no mesmo ambiente, dividindo a casa com 19, 20 filhos. Mas as mulheres se submetem elas combinam? a isso. Combinam, elas aí não e são tem- idades não tem nem o que interessantes, falar assim, a porque respeito. é uma menina praticamente, porque as idades são bem diferentes, bem distintas. Tem uma bem mais velha, tem uma mulher com equilíbrio, acho que de idade menos que a dele, porque ele está com 44, eu acho, né? E uma mocinha de no máximo 25, 22, 23 Gente, não tem anos. tanto, É sério. não tem tanta doença, não tem tanta mania, não tem tanto fetiche. Um gosta de pé, o outro gosta de joanete, o outro Esse é gosta de amarrado, 3 não sei o quê. mulheres.
Não, tem mulher que gosta de humilhante. Que nem uma história que um amigo nosso conta, que é o seguinte, o cara tinha 2 mulheres, as 2 mulheres sabiam uma da outra e era um inferno, e elas quase se matavam. Teve um dia que o cara, eu não sei se eu estou contando direito, porque esse nosso amigo já contou isso já tem muito tempo. Mas a moral da história é essa. Aí ele falou assim, vamos resolver isso hoje. Vocês entrem aqui ele tinha uma Kombi, entra aqui na Kombi. Aí as 2 entraram na Kombi. Era uma cidadezinha do interior. Ele foi lá de noite, foi lá pro meio do mato, subiu um morro lá que não tinha como descer, não tinha como voltar, não tinha como nada. Aí ele virou e falou o seguinte, negócio é o seguinte, eu gosto das 2, quero ficar com as 2. Quem não tiver satisfeito pode descer. Assim, agora... Uma ficou esperando, uma sabia que a outra não ia descer. Você acha que a outra ia descer, você sabia que a outra não ia descer e ia ficar aproveitando o cara? Resultado, as 2 ficaram amicíssimas, o cara ficou com as 2, desceram, ele resolveu o problema. É esse mesmo sujeito que diz que casa não serviu. Se serviu, serviu, se não serviu, não serviu. Assim que está todo mundo casando. Se servir, entendeu? Mas o casamento com o nosso Deus e o nosso Senhor, e o casamento que agrada toda mulher, porque o seu desejo será para o seu marido, é esse que a gente conversou e bateu papo. Reflita sobre isso e até o próximo programa. Um beijo no coração de todo mundo. Troia,